Olá pessoal, setembro começou e o Conexão Jogando com Elas chega junto em mais um mês. Eu sou Valéria Sense e essa semana comando Conexão sem minha parceira Isabel Piccoli. Mas na próxima semana ela vai estar de volta. Então vamos lá, vamos falar sobre as nossas mulheres do cenário feminino no futebol pelo Brasil. Notícia triste sobre a nossa seleção, pelo torneio Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções. No último domingo, mesmo com um desempenho bom da seleção brasileira e o brilho da goleira Aline Reis, após defender 3 pênaltis, a seleção chilena acabou levando a melhor. A competição iniciou na quinta-feira, dia 29 de agosto, com uma goleada das brasileiras por 5-0, por cima das rivais argentinas. Com isso, a seleção brasileira se classificou para o jogo da final, assim como o Chile, que venceu a seleção da Costa Rica por 1-0. No domingo, dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã, entraram em campo Costa Rica e Argentina para a decisão do terceiro e quarto lugar. E a seleção da Costa Rica venceu por 3-1 as argentinas no Pacaembu e garantiram a terceira colocação. Enquanto isso, à 1h da tarde, entraram em campo as brasileiras e chilenas para a grande final do torneio, em um Pacaembu com quase 17 mil torcedores. O jogo terminou empatado em 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, as adversárias sul-americanas levaram a vantagem por 5-4 e levantaram também o título. Apesar de não levar a taça, a seleção brasileira demonstrou nas 2 partidas que já cresceu com a chegada da técnica Pia. Agora falando sobre as meninas que estão atuando pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Flamengo e o Corinthians se preparam para a primeira partida da semifinal, que será dia 8/9 às 14 horas. O local ainda não foi definido, mas o que a gente já sabe é que as rubro-negras vão jogar em casa. E tem um fato bem importante nessa questão, que elas vão jogar, que o jogo delas será transmitido pela Band. Então tá aí uma grande oportunidade de acompanhar isso, que vai ser um grande jogo. E do outro lado tem o Kinderman, que aguarda o resultado do confronto entre Santos e Ferroviária, que ocorre hoje, dia 3 de setembro, às 8h30 da noite, no estádio Eurico Mursa, em Santos, para assim ser definida a data do outro confronto da semifinal do Campeonato Feminino A1. Então, a gente aguarda o resultado da partida para saber quem é que vai enfrentar o Kinderman. Agora é hora de Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O campeonato acabou tendo uma pausa na última semana e as partidas marcadas para o dia 29 de agosto foram adiadas devido a um pedido de impugnação feito pelo tricolor carioca do jogo entre São Paulo e Fluminense pela primeira rodada da segunda fase da competição. O time acusa a arbitragem de cometer erro e fraudar a súmula. Inclusive, o Superior Tribunal Federal Desportivo negou o pedido de impugnação e a Confederação Brasileira de Futebol pode remarcar a data dos confrontos. As meninas voltam a campo nessa semana. O São Paulo recebe o Santos na quinta-feira, dia 5, às 3 horas da tarde, em local a ser definido, mas o mando de campo é do tricolor, enquanto que o Internacional enfrenta o Irandubá no domingo, dia 8, também às 3 horas da tarde, no Sesc Campestre. E para fechar com chave de ouro, mais um Conexão Jogando com Elas, vamos dar uma passadinha pelos campeonatos estaduais que seguem rolando, os charmosos estaduais, eles estão no ar e agora a gente vai dar uma conferida nos resultados. Para começar, a gente começa com o Campeonato Paulista, que no sábado, dia 31 de agosto, o São Paulo venceu o São José por 2-0 fora de casa. Já o Palmeiras enfrentou o Santos e eles empataram em 1-1. O Corinthians meteu 3 na Ponte Preta, isso na casa da Macaca, e a Ferroviária venceu por 1-0 o Juventus. A 16ª rodada do Campeonato Paulista acontece dia 8 de setembro, às 11 horas da manhã, com os confrontos entre Santos e São José, no estádio Urbano Caldeira, em Santos. O São Paulo enfrenta o Palmeiras no Pacaembu, jogo com transmissão da Rede Vida. E para fechar a rodada, dia 11 de setembro, às 4 horas da tarde, a Ferroviária recebe a Ponte Preta em Araraquara, enquanto o Corinthians recebe o Juventus no Alfredo Schwink. A 16ª rodada encerra a segunda fase do campeonato. As 4 equipes que tiverem as melhores campanhas se classificam para a terceira fase.
Hoje os melhores colocados são o Corinthians com 15 pontos, o Santos com 11 pontos, Ferroviária com 9 e Palmeiras com 8 pontinhos. E agora quem tá chegando é o Campeonato Gaúcho, que mal começou e gol não tá faltando nesse campeonato. Dia 1º de setembro rolou a segunda rodada do Gauchão, o Grêmio meteu 9 no SC Oriente e o Internacional marcou nada mais, nada menos que 14 gols em cima do Atlântico. O Internacional que tá fazendo gol pra caramba nesse campeonato. Para equilibrar um pouquinho, o Cerc Brasil fez apenas 3 no João Emílio. Dá para ficar acompanhando essas goleadas até a próxima rodada, que tá marcada só pro dia 22 de setembro, onde se enfrentam às 3 horas da tarde o SC Oriente e o Cerc Brasil nos Eucaliptos em Canoas. O Atlântico enfrenta o João Emílio, ainda não tem local definido, e para completar tem clássico, tem Grenal, Inter e Grêmio se enfrentam no Sesc Protásio Alves. Então, você que tá querendo acompanhar o Campeonato Gaúcho, tem gol para você ver até o dia 22 de setembro, e quando chegar lá vai ter mais goleada, porque nesse Campeonato Gaúcho só tem goleada, é uma maravilha. E para lembrar, tem estreia de competição esse final de semana, é a vez das paranaenses e cariocas darem o pontapé inicial nos estaduais. No Paraná, dia 8 de setembro, às 3 horas da tarde, o Toledo recebe o Imperial no estádio 14 de dezembro, e o Foz Cataratas recebe Londrina no estádio Pedro Basso. No Rio de Janeiro, o que não vai faltar é partidas. A partida de estreia é sábado, dia 7 de setembro, às 2 horas da tarde, entre Piscinão de Ramos e Rojimirim. No domingo, dia 8 de setembro, às 10 horas da manhã, se enfrentam o Fluminense e Brasileirinho. Às 3 horas da tarde se enfrentam Portuguesa e Araruama. Nesse mesmo horário se enfrentam Cara Virada e LDRO. O Botafogo enfrenta o LDAC, tem jogo entre LDP Tupi e LGD Carambá. O Vasco enfrenta o Rio São Paulo. O Maguense enfrenta o Bela Vista. Greminho enfrenta Campo Grande. O Duque de Caxias enfrenta o El Sadai. E o Colônia Guapimirim enfrenta o LND Fluminense. E para fechar, dia 11 de setembro, também às 3 horas da tarde, o Flamengo recebe o Porto Real. Então, você não tem desculpa para não assistir o jogo. O que mais tem é campeonato rolando. O Carioca, por exemplo, tem jogo para cansar de assistir. Então, não dá para perder. E com esse tanto de jogos, a gente encerra mais um Conexão Jogando com Elas. Semana que vem tem mais, e até lá acompanhe todas as novidades do cenário do futebol feminino pelo site do jogandocomelas.com e pelas nossas redes sociais, é claro. E não esquece de marcar na sua agenda que quinta-feira tem Dando a Letra, com a história de uma mulher que fez muita história dentro e fora dos gramados. Então não perde, me aguarda, que a gente chega quinta-feira, eu e a Isabel, e na semana que vem ela tá de volta no Conexão, então você não pode perder. Até lá, abraço. Até lá, abraço.